O perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo um cheiro, um abraço. Em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. Olá pessoal, estamos aqui. Hoje eu estou substituindo meu amigo Renato, mas a gente está aqui no TexCast e a gente vai fazer um momento maravilhoso aqui. E Renato me convidou, por quê? Porque eu, como poeta, como artista, então, Renato disse, Edgar, tem que ser um cara feito tu, porque o entrevistado de hoje é um artista também. E a gente vai conversar muito sobre essa questão da arte e a importância, principalmente de tudo, ó, a importância da arte na vida do ser humano. Que eu acho que a vida sem arte é a vida pela metade, ou menos do que isso. Então eu vou chamar aqui esse cara aqui chamado. Ó, o nome do cara, viu? Ó, eu sou de Patos, na Paraíba, mestre. Então, em Patos, eu tenho um primo que o nome dele é Richard. Mas esse cara aqui é Richard Thompson. Isso. Então, Richard Thompson, seja bem-vindo para esse podcast. E eu queria que você iniciasse falando um pouco de você para que a gente pudesse desbuiar o que é a arte na sua vida. Muito obrigado. Mais uma vez, né, participando aqui desse momento do TechX, com o parceiro Renato e agora com o poeta Edgar, que eu já conhecia nas redes sociais, estou Que tendo coisa agora a boa. honra de ser entrevistado por ele, né? E que bom saber que nesse Brasil a gente tem diversos talentos, né? Com a dança, com a música, com as artes plásticas visuais, com a poesia. E o Edgar super trouxe uma poesia aí que abrilhanta esse momento. Parabéns, viu? Obrigado, Matt. Mas me diga assim, eu sei que você deve fazer muitas coisas, mas na área da arte, assim, qual é a atuação para que todos te conheçam e saibam mais sobre isso? Perfeito. Eu trabalho com produção cultural já faz um tempinho, 20 anos, Oh, desde mas... criança tenho seguido nessa carreira. E mas começou com aí, quantos anos mesmo? 5 aninhos. Aí então, 5 anos tu começou, já faz 20 anos de ação. 5 até hoje fazem 20 anos de carreira. Menino, o cara começou cedo demais, Iniciei de rapaz. forma brincante, como a maioria dos artistas, e aí foi Mas evoluindo, sua família evoluindo. é de artista? Meu pai é locutor, minha mãe Aham. sempre quis ser uma dançarina, mas não chegou a atuar. Ela foi uma professora infantil e meu pai até hoje ele faz locução. Já foi de TV, né, da TV Jornal, já Hum, foi Cabo Man, trabalhou nos bastidores, já foi de rádio comunitária, assim como o meu menino. tio também, que é o Wilson Lapa, lá do bairro de Brasília Teimosa, mas hoje ele faz a parte comercial, que a arte ela tá também nesse meio corporativo, nesse ambiente que a gente faz parte. Então você, o beijo estava ali, né? E vendo tudo, assim, não tem como não adentrar no universo, né? Exato. Isso é E o importante nome, demais. né? Já pensou Richard Thompson? Os pais já profetizaram um artista sem mesmo saber que eu seria um dia, né? Menina. Mas o artista Richard Thompson foi qual? Sim, é um nome de batismo, né? O nome de registro. Mas tem algum artista com... Minha mãe se baseou em um cantor e tecladista, o Richard Marx. Ele é de uma geração anterior à minha, eu não o conheci, que era da década de 80, 70. É, eu não me lembro. Mas esse O nome Renato deve Richard, saber. ele, Richard Hill Thompson, né? Ele é vinculado muito a pessoas, à arte, realmente. Se você pesquisa nomes semelhantes, você vai ver que a maioria são escritores, É, o poetas, Thompson é um sobrenome, cientistas, sobrenome bem forte, assim, pessoas né? que têm essa importância. E aí não seria diferente comigo, eu fui galgando essa área e aí eu me tornei produtor cultural, professor de artes, bailarino, coreógrafo, que inclusive na internet, eu já estou há mais de 10 anos, as pessoas me conhecem mais pela dança, hoje eu ramifico mais para outros setores, né? Inclusive tenho publicações de livro, tenho meus TCCs que também estão disponíveis para todo o público que me acompanha e temos uma comunidade que é bastante ativa, que se chama Mais Cultura, é uma comunidade no WhatsApp, onde até vocês que estão nos assistindo, os telespectadores, podem fazer parte através de um link que a gente disponibiliza e tem sido incrível ver como essa vitrine de talentos de todo o É Brasil importante. tem alcançado pessoas de diversos segmentos, não só artistas, mas profissionais de outras áreas e de diversas idades. A gente tem trabalhado com a questão da etaridade,
onde muitos admiradores da arte já têm seus 30 a mais e Olha, eles estão ali com a gente tá vendo, Renato? Tá vendo? Olha, você faz parte da Five Star. também, com o Renato. Rapaz, olha, então o que é que a gente vai fazer, né? A gente tem que fazer um curso de dança para esse povo. O povo aprender a dançar. A gente jogar. A Five Star, ela é a universidade, né? Isso. A universidade. Tem essa universidade que cabe tudo, assim. O projeto, meu projeto de poesia tá, a gente tá ensinando escrita criativa para as pessoas, a questão da oratória, né? Como se comunicar através da poesia. E a dança, ela entra num processo da gente entender o palco, né? Os movimentos. Eu acho isso maravilhoso demais. Aí a gente vai logo botar aí para Renato juntar isso tudo aí, a gente juntar e misturar a dança com poesia. O balé, né? A dança já é uma poesia, né? Uma poesia em movimento. Eu acho isso maravilhoso demais. Inclusive, Edgar, nesse contexto, o Renato me propôs a formação desse curso, que é o domínio de palco. Esse curso ele foi ministrado numa das palestras do TechX, com uma turma maravilhosa, onde nele a gente pôde trazer elementos desse universo artístico para a formação de palestrantes. Saber como se portar num palco, saber o que você deve se expressar, como andar. Então eu trouxe técnicas de minhas vivências a partir desse universo corporativo, que eu também sou formado em recursos humanos, eu sempre estou com um pé no corporativo e um pé nas artes e não deixo escapar. Então, o Renato ele viu essa possibilidade, me convidou, me instruiu, me incentivou, né? Que Renato ele capta os talentos, ele consegue assim Renato. manobrar na melhor área que você tem para extrair o seu melhor. Então, nesse momento ele conseguiu fazer isso comigo e a gente deu esse curso que foi maravilhoso. A dança, para quem não conhece, ela trabalha com muitos elementos, além daquele que a gente vê normalmente, a dança de salão, né? A dança do balé clássico, do contemporâneo, do frevo. A dança ela é muito mais do que apenas esse movimento de apreciação. A dança está no nosso dia a dia, através dos nossos movimentos, de uma conversa, né? Então, o movimento que o corpo cria, ele parte da mente, e essa mente sendo bem trabalhada, ela consegue expandir para todo o universo. Então, hoje, com esse tempinho de carreira, eu já venho migrando para um trabalho mais conciso, onde não necessariamente você tem que estar naquela aula de ginástica, naquelas aulas que hoje em dia Recife tem muitas escolas de dança que prepara a pessoa que tem interesse em trabalhar com esse molejo de corpo fazer. Hoje eu tenho migrado mais para uma área do comportamento humano, vinculada à psicologia e como a arte ela pode ser propulsora no ambiente corporativo, que eu acho que é o lugar que eu também convivo e eu acho que tem grandes contribuições ainda que a arte tem para dar aí a grandes profissionais, a grandes empresas, a grandes líderes e parceiros. Rapaz, é importante demais. Cuida da mente, do corpo, né? E você entra num contexto cultural magnífico, né? Que você deve escutar umas músicas mais clássicas, né? Para compor todo o processo de uma peça, assim e tal. Eu acho que é uma junção de um monte de coisa. Mas, ó, Richard, aí perguntaram aqui, antes de você entrar no processo, aí a gente já estava conversando, aí disseram assim, como as artes impactam no meio corporativo, né? Que você até comentou assim, que é a junção disso tudo, né? De corpo, de dança, o contexto espiritual que eu digo constante, da mente, né? De você refletir. Eu não sei se você tem mais um complemento, que você falou sobre isso, mas tem mais um complemento relacionado justamente a esse meio corporativo, assim. Você foi perfeito, sua colocação. Como as artes impactam no meio corporativo? Existem diversos momentos e impactos, né, que a arte ela tem para contribuir nesse ambiente. Um deles é o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Eu costumo falar que a arte ela é o ponto de equilíbrio entre uma empresa e o seu cliente final. E aí como você pode mediar isso? Ambientes corporativos, aí eu não vou citar um segmento, mas eu falo num todo, seja ele hospitalar, seja ele empresarial, seja ele uma farmácia, no supermercado, os processos internos que a liderança tem para gerir suas equipes, com cobrança de metas,
Às vezes, e na maioria delas, afeta muito o emocional. Então, a grande contribuição que eu tenho visto e vivido na pele, porque eu também sou desse ambiente comercial, é a questão do equilíbrio com a mente. Então, o ambiente corporativo desestabiliza emocionalmente muitas pessoas que já vêm de uma situação familiar não estruturada, Ah, a arte ela traz um equilíbrio emocional muito grande. E eu tenho tido uma experiência recente, onde lá na farmácia que eu atuo, no nosso intervalo a gente tem um porteiro, né, que é um vigilante, ele é um orientador de loja, na verdade, que é um parceiro muito querido, que é artista na sua juventude e cantava, e aí ele leva uns playbacks onde a gente fica cantando na hora do intervalo, isso é a minha liderança, e as farmacêuticas super aprovaram, inclusive elas acham que esse momento é o mais esperado do dia, oh, porque é que o momento que dá maravilha. aquele relaxamento, né? E o Flávio, um abraço, Flávio, que você está nos assistindo. Um incentiva o outro. Eu incentivo a ele, né? Porque Claro. ele já não está mais atuando nessa área musical. Eu faço sim homenagens, né? Nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, para os artistas nacionais do pop, pop romântico. Ah, E que aí eu massa. trago umas versões, né? Rememorando a esse tempo. E aí a gente se E reuniu dançando e revivendo essas músicas. cantando, interpretando, vamos assim Ah, dizer, né? Eu tenho trazido a dança em outros momentos, para que as pessoas entendam que a dança não é só aquele tradicional, mas a dança ela pode estar no contexto musical, no cordel, numa poesia, através dos seus movimentos, né, das suas é, pô, expressões. vê que massa, assim. Por exemplo, uma poesia, né, de cordel. Tu dançar a poesia, né? Quando tu dança a poesia é como se tu tivesse mostrando as palavras em forma de movimento, né? Isso é muito interessante, rapaz. Isso a Né? gente pode fazer até numa palestra, numa entrevista como essa. Ah, Todas as expressões que temos usado aqui, ele parte de um movimento. Isso é vinculado à dança. hum, Dança não é só aquele tradicional, dança é. é tudo que a gente expõe, né? As nossas expressões, o nosso pensamento. E se Então, quiser, desculpa te interromper, mas se o pessoal quiser ver essa parte aí no TikTok e tal, como é que acha, assim? assim, as nossas redes sociais são abertas, é RT Produções Mix, ela tem todo o nosso acervo cultural, de cursos, palestras, das aulas que a Uhum. gente oferece, e tem o Richard de Recife, que é um segundo canal, que é vinculado mais à dança, onde você tem acesso a todas as performances, as turnês que a gente faz nos bairros das comunidades do Recife, que eu também faço esse trabalho com as Calma, crianças. calma, faz muita coisa, viu? É um tempinho de história, mas você veja que tudo é aproveitado. A gente tem vivido momentos onde a moda ela vem e volta, ela passa, né, pela gente de vários momentos e a gente precisa se firmar em algo. Então, quando eu trago à É, memória momentos que eu já vivenciei, até para apresentar para essa nova juventude, essa nova era, né, como a arte pode se relacionar nesse novo contexto, a gente vê que nada foi em vão, nada foi perdido. isso é verdade. Eu que sou educador, né? Assim, sou artista, porque sou um poeta, mas assim, aí tem minha questão de educador, minha questão de palestrante, de curso de oratório, então eu saio também andando por vários viés, assim, né? Porque eu acho também um só não me cabe. Então, quando a minha formação é história, então quando eu fui dar aula de história, eu disse, rapaz, mas não é só isso que eu quero, não. Então eu quero mais uma coisa. Aí eu já era poeta, digo, vou fazer um trabalho com poesia, utilizando também a questão do conhecimento acadêmico, né? Mas a gente tem que misturar tudo isso, né? Porque a gente sabe que infelizmente, né, em pleno século XXI, o contexto do artista independente é muito complicado, né? E às vezes eu fico tentando entender um pouco isso, porque é tão difícil se viver de cultura, né? Parece que o cara que faz a cultura, o artista, é como se fosse algo à parte, né? Da sociedade. Então, no meu contexto de historiador, eu acho, né? Isso é uma teoria. Eu acho que é devido, quando a gente pega a Idade Média, assim, nos castelos, quem era que fazia a graça? Era o bobo da corte, né? Isso. Então ele era um artista, ele era um palhaço, mas ele não era valorizado, assim, ele era o brincalhão dali, né? Quem faz. E com o tempo foi passando, e aqueles teatros de rua também era o teatro do pessoal rir, né? Nesse entretenimento.
Então, quando a gente coloca assim a arte como se fosse algo profissional, né? É um profissional, aí parece que é algo diferente, né? Ah, ele deixa. É feito meu projeto, assim, as pessoas às vezes dizem assim, ó, tu tem como vir aqui na escola fazer um trabalho? Eu disse, tem um valor, para, né? De tempo, de locomoção, né? Não, mas a gente, tipo assim, divulga. Eu disse, meu amigo, meu trabalho já foi em tanto canto, rapaz, não tenho mais que divulgar, né? Isso é um trabalho. Pra eu ir aí, eu tenho que deixar de estar no outro local, né? E é muito interessante isso, mas a pergunta é a seguinte, é porque como artista, como tu, eu falo também um bocado, né? Mas a pergunta é o seguinte, é justamente dessa questão do artista independente, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei também que você é um artista independente. Sou Então, sim. E tenho muito orgulho de ser também educador e artista independente, porque me vi num contexto de que quando você é vinculado a determinada empresa, no segmento da cultura e da arte, muitas vezes a gente fica limitado e preso a falar o que a sua liderança predetermina. Quando você é um artista independente, você se entende nesse universo que é repleto de encantos, de magia, mas de desafios, você consegue ter uma certa autonomia para falar o que pensa, para falar o que sente, de forma mais rápida e mais honesta com quem te assiste. Nesse todo o contexto que você abordou, eu criei um livro, né, que é o Artistas Independentes, Aproximação e Perspectivas Social. Foi um livro de 2013. Ele está nesse formato aqui porque ele virou um e-book de forma digital para as aí pessoas acha terem lá no teu acesso. Instagram. Sim, você procurando a gente no nosso canal e pedindo, a gente dá uma cortesia. Ah, Porque que tem ele massa. vendido e tem ele a cortesia, né? Para que as pessoas entendam que a arte ela não está a parte do nosso universo, principalmente o corporativo. Eu Muito falo bom. muito desse ambiente porque a gente passa mais tempo nele do que na nossa própria família, né? A gente É, tem 9 horas no trabalho, 8 horas e 20, tem gente que passa muito mais tempo. é E verdade. aí, levar a arte que está dentro de você nesses lugares é um desafio diário, mas ele é possível a partir do que a gente propõe. No meu caso, eu não vou sair dançando na empresa, aleatoriamente. Mas se eu tenho um cliente que ele chega com um problema e ele desabafa ali comigo, através daquele acolhimento, daquela conversa, ele vai notar algo diferente. E eu escuto muito meus clientes falar, você tem algo diferente no seu atendimento, em você, Ah, porque a arte ela tá ali. isso. Eu não consigo, é, o artista é ali É, e aqui não é tem só o como não. profissional. Em algum momento a arte ela vai estar ali também com a pessoa. Afinal de contas, o que a arte tem de melhor contribuição para as empresas é o equilíbrio emocional, é aquele brilho nos olhos, é aquele acalanto para pessoas que estão sem esperança e sem uma posição. A gente está vivenciando agora no Brasil, no Rio Grande do Sul É, especificamente, uma situação catastrófica. E a mobilização de artistas e de pessoas aqui do Nordeste para ajudar o Sul me comoveu. Então, nós também lá no trabalho somos pontos de arrecadação. Então, importante. quando eu vou conversar com o meu cliente sobre essa situação, ele nota logo algo diferente. E muitos me questionam, você trabalha com o que além daqui? E aí eu falo, eu trabalho com arte, trabalho com cultura, quero conhecer seu projeto. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que aos poucos a gente consegue sim invadir corações de pessoas que você nem imagina. É, eu acho que isso está muito ligado assim, à questão da sensibilidade, né, do artista. O artista, pela questão da arte em si, assim, você se torna mais sensível, mais reflexivo, mais filosófico, mais empático, né? Porque sem sensibilidade, para você ter empatia, fica mais difícil. Muito. Mas, mestre, eu queria que você mostrasse assim, mais os teus produtos aí Perfeito. e falar mais aí de suas redes sociais, passar um recado pro pessoal. Eu não sei, Renato, qual é o seu tempo aqui, Renato? Diga aí. 39, falta mais 10. 10. Ah, Ah, dá pra gente falar de dá. um bocado de coisa aí. Então, mostre mais o seu trabalho para que a Perfeito. gente possa. Eu queria falar um pouquinho sobre a continuidade na carreira do artista independente. Sim. Esse já é um segundo ponto onde eu vou mostrar o material, mas eu quero puxar isso porque como não é a primeira vez que eu estou aqui no TechX, né, nem no canal do Renato, eu estou sempre com ele, sempre acompanhando os projetos, a cada evolução e ele comigo também.
Então, sempre que eu tenho uma oportunidade de estar com o microfone aberto, eu gosto de mobilizar as pessoas para entenderem que a arte, ela precisa de aprofundamentos. Eu sou solista, mas eu tenho cabeça de coletivo, né? Apesar de eu fazer parte de um coletivo, que é a RT Produções, mas eu quero falar assim, que enquanto indivíduo, pessoa única, eu tenho me doado para esse mercado do digital e tenho feito provocações para que outros profissionais de outros segmentos eles possam se sensibilizar e entender a importância que a cultura tem nos lugares que eles estão atuando, seja um médico, seja um advogado, seja uma doméstica. A arte ela tá para todos, ela não tá mais naquele lugar que só Picasso, só É, o pessoal da Grécia, da Roma tinha acesso, mas a arte na nossa comunidade, né, no nosso dia a dia, ela se faz presente quando vozes como a sua de poeta, a minha de artista, multiartista que somos, a gente se coloca em oportunidades como essa. Lembro agora até de uma citação do Steve Jobs, que ele, em uma de suas palestras do TEDx, ele fala que uma repórter questionando o porquê ele era tão rico e milionário e bilionário, o que era o segredo que ele escondia. E aí ele pegou um talão em branco e disse, escreva aqui. Aí ela, mas rapaz, você está fugindo da minha pergunta. Ela, não, eu só quero que você escreva que eu vou lhe responder. Ela, não vou escrever não, porque você está querendo realmente fugir do que eu estou lhe questionando. Aí logo ele falou, já que você não quis responder, que eu iria complementar, eu vou responder agora a sua pergunta. Você acabou de perder uma oportunidade e é exatamente o segredo do meu sucesso. Eu não perco nenhuma oportunidade. Então, aquele cheque, se ela colocasse um valor, ele iria doar para ela. vê que E aí, a interessante. resposta dele para a pergunta dela foi essa. Eu sou o que sou por não perder nenhuma oportunidade. Então, eu me inspiro em Steve Jobs e em grandes outros empresários, inclusive o Renato também, é grande inspiração Rapaz, para tu, mim. E tu aí, se, se eu fosse todo mundo, eu não baseava em relato, não. Mas tudo bem, você quer, vá-se embora. mas ele é inspiração, ele sabe. Não, E mas Renato é aí, grande, Renato é grande. e aí eu me inspiro nessa questão de você não perder a oportunidade. Então, quantas vezes o Renato me convocar e me chamar, me convidar para estar envolvido com algum projeto dele, eu jamais vou perder a oportunidade de sensibilizar pessoas como você e outras que estão nos assistindo a entender um pouquinho desse nosso universo e de se aprofundar um pouco mais na arte. A arte e cultura não é só entretenimento. Entretenimento é uma ferramenta básica que a gente utiliza para atrair público, mas o que, quando a cortina se fecha, quando tudo se apaga, existe todo um trabalho grande para você sustentar aquela arte. Então, é esse bastidor que eu venho trazendo aos poucos, né? Como contra-gotas, para que esse público entenda e compreenda a magnitude do que é a cultura. Hoje eu entendo que a arte, ela é uma fatia na pizza que é a cultura, né? Eu gosto de dizer que a cultura é um grande bolo ou uma grande pizza e que a arte, a dança, a música, a poesia são fatias desse bolo e dessa pizza. Então, quando você entende a cultura nesse sentido, você começa a ter um olhar totalmente diferente para os fazedores dela, que é o seu caso, o meu caso. Então, com essa necessidade das pessoas entenderem um pouquinho quem era Richard Thompson, eu lancei meu segundo livro, que é um livro biográfico, que é o Richard Thompson de A a Z. Ele está nesse formato porque ele virou um e-book. E aí esse a gente não lançou nem formato livro, ele já foi proposto para ser assim. Ele foi de 2013 também. E eu utilizei aqui uma estrutura de cordel, onde de A a Z a gente vem informando todas as pessoas que foram importantes nessa trajetória de 5 anos, com o recorte que a gente fez aqui. Rapaz, mas isso aí devia tu botar no livro. É porque menino novo é fogo, né, rapaz? Eu sou do tempo antigo, rapaz. Eu sou do tempo de livro que a gente tem que pegar o negócio, né? Aham. Mas isso aqui, ó, as letras, tudinho. Tu. OD, né? Ô, rapaz, isso aqui tem que. Não é fotografias. Transformar isso num livro, rapaz. Vamos embora. Vamos. Perfeito, Ó, vamos eu, embora. eu trabalho na área da educação, como te disse, e toda escola que eu vou,
a gente sempre transforma a produção dos meninos num livro, né? Por quê? Para eles se tornarem poetas, escritores, né? A importância de um jovem com 15, 12 anos assim já ter um livro coletivo na mão, por mais que o livro seja coletivo. E aí a gente vai encontrando também uns meninos que escreviam e diziam, poxa, mas eu não sabia que podia ser um escritor, né? Ter um livro. Então isso aí é uma possibilidade grande, assim, de se transformar isso num livro, né? Para o povo pegar também. Ou quando você está num evento, numa palestra, seu livro está exposto lá, o pessoal quando sair, poxa, eu quero saber Richard Thompson aí de A a Z, né? Tem até um livro de Ariano também, Ariano Suassuna é de A a Z, né? Exato. Eu Grande Ariano. sou dessa área aí tipo Ariano. Eu sou meio Ariano, eu tenho Ariano como mestre, assim, sabe? Tem Sim. umas coisas de Ariano que eu sou do mesmo jeito, assim. Sou um cara muito no meu canto, tem medo de andar de avião, que Ariano tinha também, muito medo de andar de Já o avião. que Ariano me influencia é essa questão do Nordeste, do orgulho É, de ser e de ser nordestino, de nordestino, né? você não trocar o que é regional por algo internacional. Eu É, sou um grande admirador da arte e cultura, pop no geral, né? O Michael, o Elvis, né? A é, Madonna, mas embora se for para cantar, se for para interpretar, eu sempre tento optar por artistas mais locais, artistas da minha comunidade, artistas consagrados nacional do MPB e fazendo esse misto. Nada contra os internacionais, que é. eu também já dancei muito, mas eu tenho Não, essa coisa do cultura, ariano, né? Que cultura é cultura, né? Tudo que é bom, eu acho que a gente tem que saber absorver isso aí, né? Agora, é vivendo o claro, movimento armorial também muito agora forte. a gente tem se a gente não tivesse uma riqueza cultural, aí dizer, beleza, então vamos abraçar o que tem de fora, né? Mas a gente tem uma riqueza grande demais aqui, né? Total, De, de, de arte, de desenho, de xilogravura, de dança, de poesia, né? O cordel mesmo é tipicamente nordestino. total. Então, isso não quer dizer que eu não possa escutar uma Flor Bela Espanca, que é portuguesa, né? Eu posso escutar até um Shakespeare, assim, um verso dele lá, né? Mas a gente tem aqui os poetas nossos, né? Mas, poeta, sim, falar em poesia, você não sabe dizer nenhum versozinho aí pra gente ajudar o entrevistado aqui, o entrevistador, um versozinho, não tem nenhum verso guardado aí nessa. Ah, tem muitos. Oxe, então diga um verso aí, rapaz. Eu sei que o programa é de Renato, mas diga uma poesia aí para o entrevistador. Já que a gente disse assim, vai terminar falando poesia, né? Então. Sim, eu tenho aqui que eu menciono, sabe? Aham. Deixa eu ver aqui que tem muitos aqui nesse livro. Quem você falou aqui da cultura internacional, o Renato mesmo é muito fã de Madonna. O nosso Renato tem os discos, tem tudo, né? Olha, o show de Madonna rendeu, viu? A Cadê, gente na Eu acho comunidade. que tu for chegar Até aí, Renato? hoje Não. Foi não. Renato não tá foi, se Renato. falando desse show que teve muita polêmica. Eu me surpreendo com os brasileiros de terem se surpreendido tanto, porque se é uma turnê de celebração, ela não trouxe nada de novo. Ela É, só rememorou a carreira na de década 30 de anos. 80 ela Já fazia isso. Então, eu fiquei realmente abismado com a Mas foi bom. surpresa das pessoas. Então, você veja que o brasileiro ele tem uma mania de julgar o que não conhece de fato. Madonna ela é a nível mundial, ela é o nosso Michael em terra, né? Ela é um patrimônio vivo e ela tem grandes contribuições na cultura pop, na cultura musical, de relevância e tem coisas que eu particularmente também não concordo, né? Com essa questão do mais sexual explícito, eu entendo a proposição dela, como a Anitta também, que é uma futura Madonna, mas não é sobre gosto pessoal, é sobre todo Contexto geral, um né? legado e uma abertura de mulheres que ela veio trazendo que não pode ser apagado. Então eu acho que as críticas botaram luz somente nelas e esqueceram de toda a outra Outro parte. contexto, E né? aí quando a gente tem uma oportunidade de conversar com outros artistas para saber mais ou menos o que se passa na cabeça, eu sempre gosto de dizer, de extrair de você a parte boa que você tem, porque nós somos feitos de luz, de treva, de bom, de coisas não tão boas. Mas é porque a gente tem uma mania, Richard, que é muito interessante. Assim, a gente sempre julga o autor, a obra pelo autor, o autor pela obra. E são coisas, assim, distintas, né? Você pode ser um cara que tenha feito uma obra muito massa, mas talvez você tenha umas imperfeições como todo mundo tem, né? Mas a obra foi grande demais. A questão de Madonna é essa. Tem uma obra massa, uns concordam, outros não, tal. Mas a pessoa é outro processo.
mas todo mundo é assim, né? Então você não vai ler um livro de um cara e dizer, eu estou lendo esse livro desse cara, eu gosto demais dele, mas ele tem que ser perfeito, porque ele não é Não perfeito, é. né? A obra foi maravilhosa, mas fica um monte de coisa faltando. Meu amigo, eu Achou a poesia. não encontrei uma especificamente. Eu tenho inúmeras em mente, mas agora fugiu. Mas para não deixar em branco, eu vou fazer uma epígrafe do Albert Einstein, que eu utilizei nesse livro nosso, que é assim: Simbora. a teoria sempre acaba, mais cedo ou mais tarde, assassinada pela experiência. Então, para quem julga demais, o jugo ele nunca vai ter o mesmo sabor de quem executa. Madonna, por mais crítica que receba, e sempre foi assim na carreira toda, ninguém vai apagar os feitos bons que ela trouxe diante de tanta polêmica. Então assim é para nós também. Muitas vezes a gente fica com medo de ousar entrar em novos campos, medo do julgamento das pessoas e acaba você perdendo a oportunidade de Isso. fazer acontecer. Então, entre o sim e o não, a maturidade e o tempo de estrada vai levando a gente a produzir. E aí foi assim que eu vim me desenvolvendo e quero aprender muito com essa geração jovem. Eu ainda sou de uma geração noventista, onde a minha comunicação eu percebo que já não se encaixa muito na realidade do meu filho, por um exemplo, que vai completar 4 anos, ele é super digital. Eu ainda Já tenho é outro minhas formato. limitações, já é outro formato, eu já tenho minhas limitações, porém o legado, né, que eu tenho feito para que ele um dia possa olhar para o pai e se orgulhar, tá aí. Para acesso a todos vocês, na verdade, né? Mas esse trabalho, quando eu entendi que tinha essa magnitude, eu tive essa importância de deixar registrado, porque cada livro desse é um documento importante. Rapaz, e você me lembrou agora uma coisa muito interessante, assim, a gente tá falando, a gente entrou no mote de Madonna, mas eu vou citar uma questão no contexto de religiosidade, né? Essa questão da oportunidade também e de empreender. Acho que o cara mais empreendedor que veio aqui no mundo foi Jesus, né? Que tinha uma visão maravilhosa. E Jesus, quando encontrou com Pedro, que foi o primeiro apóstolo, assim, Pedro era o caba bruto. Mas Jesus deu uma oportunidade dele para ele, né? Disse, ó, vem comigo, me segue. E Pedro disse, aí Pedro também abraçou, né? Abraçar as oportunidades. Mas quando Jesus olhou para Pedro, disse, eu sei que esse cabo é bruto. Eu sei que ele vai me negar. Eu sei que quando eu for preso lá, ele vai meter a espada na orelha do soldado, né? Pedro fez tudo isso por quê? Porque era um cara em crescimento de conhecimento espiritual. Mas quando Jesus viu, ele sabia de tudo isso, mas deu a oportunidade do crescimento. É tanto que Pedro foi o propagador do cristianismo, né? Então, ó, vai o recado, recado de religiosidade aí, minha gente, no nosso podcast. Oportunidades vão vir, abrace essas oportunidades, mesmo sabendo que você não é perfeito, que você não sabe tudo. Abrace, caminhe, aprenda e propague isso, que o importante é isso também, né? Você como um educador, que você é um educador também, a gente sabe que tudo que a gente faz é para o outro, né? Para que o outro aprenda. Então, vamos propagar o bem, a caridade, a arte, a ajuda e o conhecimento, que é importante demais. E errar, a gente vai errar na caminhada, porque a gente não é perfeito. Como eu disse, o único perfeito aqui foi o mestre. O restante é só caminhar. Então, Richard, mestre, Eu sim. só queria finalizar Simbora. apresentando de forma rápida esses book tour. Esses aqui são espetáculos que a gente gravou ao longo dessa trajetória, onde todo seguidor e vocês que estão nos assistindo podem ter acesso entrando em contato conosco e solicitando. São livros curtinhos, onde ele tem um pouquinho sobre as coreografias, E tá o tudo lá, processo de montagem. tudo na internet, Tá né? tudo na nossa comunidade. E esse aqui foi o nosso último, né? O nosso último espetáculo, que é Mundo Ideal. E aqui é o meu filho, ó, o Juan Santiago. Ele Orgulhei. foi gravado em 2023. Mas ele já tá na dança com a também? proposta, ele admira, mas eu deixo livre. Eu É, claro. coloco ele numa posição de ter que fazer. Eu É, o gosto que meu ele mesmo não diz um verso. experimente tudo, mas não quero ter essa obrigatoriedade. Trouxe aqui também esse livro de ação cultural, Arte, Educação e Política, para mostrar que aqui existem vários fazedores de cultura aqui de Pernambuco, que são artigos científicos, né, que eles fizeram, e para fundamentar que a gente não está só, apesar de ser uma voz ativa na arte,
me acompanha no digital sabe que a gente não para, a gente tem essa proposta. Tudo vem com fundamento, com estudo, nada que está ali é em vão. Então, nós que somos artistas menores, independentes, fazemos com essa cautela. Imagina um artista a nível mundial se ela iria fazer algo impensado. Não, Tem toda tudo uma é estrutura, proposto, né? independente de você concorda ou não. Nada do que foi apresentado a nível nacional foi em vão. Tudo aquilo ali... E falo mal, mas falo de mim, né? Exatamente, que foi apresentado parte de uma proposta. Se você gosta ou não, é um direito que lhe cabe. Mas a gente não pode julgar o outro sem a gente conhecê-lo a fundo. Então, mais uma vez, essa oportunidade aqui foi para que vocês conheçam e um pouquinho mais do meu projeto. Claro que aqui a gente não conseguiria abordar tudo, claro. mas quem se interessar, fica aí o convite para vocês entrarem, acessarem o nosso canal e se aprofundar um pouquinho mais. Isso. Então é isso, pessoal. Gratidão, assim, por ter recebido a gente, né? A gente falando aqui. Então sigam mais Richard, conheçam mais o trabalho dele e até a próxima. Até, gente. Obrigado. Deus abençoe.